E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui, né, mais para mais uma aula. Hoje o assunto é separação de misturas 1. A gente vai separar em duas aulas. Essa aula de agora a gente vai falar sobre misturas heterogêneas. E na próxima aula a gente vai falar sobre misturas homogêneas. Então tá bom. O roteiro da aula, a gente vai fazer uma breve retomada, né, de conceitos importantes que a gente viu na última aula de substâncias puras e misturas. E a gente vai falar das técnicas de separação de cada um dos tipos de misturas que são um pouco diferentes da separação que a gente fez semana passada, né, de mistura polifásica, bifásica e tudo mais, né, que agora a gente vai ter que olhar o estado físico da matéria mesmo, se ela é sólida, líquida. O gás não faz sentido a gente falar, porque pra gente, a gente vai ver mais à frente com a teoria dos gases, que a gente considera o gás perfeito. Então ele não mistura. Ele, tipo, são coisas separadas ocupando espaço. Então não faz muito sentido a gente pensar em mistura para eles. E eu deixei uma parte de separações extra que não é como se fosse um complemento. É para a gente ter uma atenção especial porque é uma matéria recorrente, mas não tipo propriamente na parte de mistura. Ele pega uma coisa um pouco mais tipo química ambiental, de química da água, um pouco da química tipo conhecimentos que são tipo gerais, sabe? Mas enfim, vamos lá. Uma breve retomada. Semana passada a gente falou, substância pura é o elemento sozinho, independente se ele está em 1, 2, 3, 5 mil. Misturas são situações que a gente tem mais de uma substância pura. Então, é o CO2 junto com água, é o cloro junto com o hidrogênio, entende? Porque a gente lembra que substância pura pode ser tipo só o CO2, pode ser só o carbono, pode ser só o oxigênio. Tem que ser tipo ou o átomo ou a molécula. E a mistura é quando tem várias moléculas juntas. Beleza. Aí as misturas se vão dividir em homogêneas quando não tem divisão de fase, né? Não há formação de fase, que são aqueles horizontes. E misturas heterogêneas, que aí são de compostos que não se misturam, que são compostos immiscíveis, né? E então vai ter a formação das fases dos horizontes. Aí, né, só falando que a fase é horizonte na mistura, dá pra perceber, geralmente, né, que vai ser tipo uma linhazinha dividindo, sei lá, a água do azeite, a gasolina do etanol e tudo mais. Bom, primeiro a gente vai ver misturas sólido-sólido. Essa é um pouco mais difícil de ver, porque, sei lá, meio estranho, né, que tu vê várias pedrinhas, pra você que não é uma mistura, né. Tipo, quando eu vi essa matéria pela primeira vez, eu falei, cara, isso é muito estranho. Tipo, como que granito, essa pedra aqui, é uma mistura, sabe? Tipo, é estranho você perceber isso. Mas é uma mistura. Porque a gente vê aqui, por exemplo, na areia, são vários bichinhos diferentes que no final compõem uma coisa só. Só que essa coisa só é heterogênea porque são coisas diferentes que estão lá, né? Então, é uma mistura heterogênea. E aqui tem o exemplo do garimpo, né, que é a areia, esse negócio preto, com o ourozinho que o garimpeiro tanto quer. Mas beleza, a gente está aqui não para estudar aqui uma mistura só. A gente quer saber como que a gente vai separar isso, porque isso tem uma aplicação muito importante na nossa vida. Então, o ouro para fazer as coisas da vida, de bijuteria, de eletricidade e tudo mais. Bom, essa é a parte importante. Essa aula é maçante em métodos de separação. Eu vou falar alguns, tipo, vou frisar mais alguns que são mais importantes, só que isso aqui não tem o que fazer. É tipo você olhar e tentar lembrar na hora da prova. O que é ventilação, o que é flotação, peneiração, catação. Os nomes são, tipo, são intuitivos. Tipo, catação. Se eu só te falasse catação, você ia entender o que é, tipo, catar as coisas com a mão, com alguma pinça, algum do tipo. Mas tem alguns nomes que a gente vai ver que são tipo, meio estranhos, tipo tamização. Se eu olhasse isso, eu não ia saber o que é. Por isso que é bom tipo, falar e explicar para poder ficar direitinho, né, para cada um. Então vamos começar aí sem mais delongas, sem mais espetáculo. Catação é um método tipo, mais antigo, né, porque não requer nenhum conhecimento, não requer nenhuma habilidade especial, é só você pegar e tirar. Você vai, por exemplo, pegar um saco de feijão, vai ver, isso aqui é feijão, isso aqui é pedra, isso aqui é feijão, isso aqui é pedra. Catou, separou. Na peneiração ou tamização,
ele tirou isso da sua mão, tirou do instrumento e colocou uma peneira, né? A peneira vai estar cheia de furinhos, dependendo do tamanho. Se você quer se você quer separar um composto que é grande, sei lá, uma pedra grande, você vai deixar um buraco tipo menor, que aí a pedra vai ficar presa e coisas menores vão passar. Ou você quer fazer um buraco maior, porque essa pedra grande ela é pequena perto de outra coisa. Então, tipo, vai ser uma rede cheia de furos de tamanho diferente, né? Uma da rede da outra, porque cada uma vai ter uma finalidade. É um exemplo aqui, tirar, tipo, impureza da farinha de trigo. Vai colocar lá o saquinho de farinha de trigo na peneira, peneirou. O que desceu é farinha de trigo legal, o que está em cima é tipo poeira, sujeira, pedra, não sei o que tem. Nunca vi muita impureza na farinha de trigo. Uso mais pra peneirar, tipo, sei lá, coisa de tapioca. É bom, fica mais fofa. Ventilação. Essa é legal, tipo, porque o próprio nome diz, né? Sei lá, você tá com calor, você usa o ventilador. O ventilador vai jogar o ar em você. Só que você vai fazer isso não para refrescar a mistura. Você vai usar isso para poder separar as coisas. Então, por exemplo, aqui, retirar as cascas do grão de café. Você vai ter uma máquina gigante, cheia de grão de café, que vai estar passando um vento muito rápido, provavelmente também muito quente. E isso vai fazer com que a casca que está no grão de café revestindo saia e deixe só o grãozinho lá, peladinho. Agora vamos para o quarto. Dissolução fracionada, essa é legal. Essa é importante, assim como catação e peneiração, porque ela trabalha bem essa questão da solubilidade, né? Que é a matéria de misturas, né? Porque só vai ser uma mistura heterogênea se não se mistura um com o outro. Então, na dissolução fracionada, a gente vai trabalhar com exemplo, mistura de sal e areia. São dois grãos que se misturam. Só que, tipo, não faz sentido você usar catação e peneiração porque eles são muito parecidos. Então, o que você faz? Você joga água. Pode ser qualquer outra coisa, mas vamos trabalhar com a água, que é o exemplo. Jogou a água, o sal vai se misturar e a areia não. Nesse momento você vai conseguir separar. Você vai poder pegar essa água e, sei lá, jogar em outro canto. Você vai poder, mais pra frente vai vir filtração. Então, tipo, quando você joga água, você dissolveu o sal e isso imediatamente conseguiu separar ele da areia. A aula vai ser mais ou menos assim, não tem muito o que fazer. Eu vou descrever o que é. É quase ler um slide. Isso é meio chato, mas, tipo, não tem muito o que fazer com essa matéria. Essa matéria tem que passar e é legal. Flotação. Flotação, ela é legal, ela é importante, mas não tanto. O que é flotação? Flotação, na real, é um experimento bem legal, bem interessante. Eu tenho que parar de repetir essas palavras. Porque você tem aqui, vamos lá, o exemplo. Mistura de isopor e areia. Novamente vai cair no problema anterior. É difícil de você catar, é difícil de peneirar. O que você faz? Joga água. Por quê? Porque a densidade da água ela é intermediária entre a densidade do isopor e a densidade da areia. Então, o que isso quer dizer? Que quando você coloca a água no sistema, ela vai querer ficar no meio entre os dois. Né? Lembra daquela coluna que eu tinha posto na aula passada? Que tinham várias fases? Aquilo, a ordem é separada por densidade. Porque o que tem maior densidade ele é mais pesado. Então a gravidade ela vai puxar mais. Se puxou mais, ele desce mais. Então é isso que acontece na flotação. A flotação, você vai pegar duas coisas que estavam aparentemente juntas, vai colocar um líquido no meio e esse líquido vai fazer separar. Porque a densidade dele ela é intermediária. Então o que é mais leve que ele sobe e o que é mais pesado fica embaixo. Aí você consegue, tipo, depois pegar uma peneirinha, tirar o isopor, ou catar, sei lá, decide. Mas fato é que quando colocou a água, já separou. Esse é o último slide de sólido. É o mais extenso mesmo. Porque sólidos são muito estranhos. E eles se misturam de jeitos diferentes e tem N formas distintas de separar. Seguindo uma lógica mais ou menos parecida com a solubilidade, tem a fusão fracionada. Cada composto ele tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição e tudo mais. A gente viu aquela questão
de mistura eutética, de mistura azeotrópica, mas isso não é o caso de agora. O caso de agora a gente está trabalhando com misturas heterogêneas. E a azeotrópica e eutética, elas são de misturas homogêneas, porque eles têm que se juntar. Então, por exemplo, fusão fracionada aqui, mistura de estanho e chumbo. Você tá lá os dois juntinhos, o pó dos dois, tipo um pó de estanho e um pó de chumbo, eles estão juntos. Não dá para peneirar porque é o mesmo tamanho. Não dá para você já fazer flotação porque a densidade é muito parecida, por exemplo. Não tenho certeza disso nesse caso. Mas então você pensa, bom, tenho muita energia, vou tacar energia ali para ver quem fica líquido primeiro, quem se funde, cadê aqui? Quem se funde primeiro, entende? Porque você vai perceber aqui que o ponto de fusão do estanho é quase 100 graus a menos que o do chumbo. Então quando você vai esquentando, sei lá, 0, 10, 50, 100, 200, 231, o estanho começou a fundir, ele começou a virar líquido. E o chumbo não, ele está lá de boa, sólido. Então isso vai te facilitar, porque aí depois você só vai ver um líquido escorrendo, né, no seu recipiente e uma parte sólida. Você sabe que a parte sólida é chumbo. Aí depois, sei lá, cata com uma luva especial ou deixa o estanho líquido descer, enfim. Vai ver o que é melhor para a indústria. Depois, separação magnética. Essa é importante. Essa eu já vi caindo bastante. Ela é importante porque ela usa um ímã. Então, tipo, você vai conseguir separar misturas, né? E uma delas é tipo um ímã. Tipo, por exemplo, se estanho fosse o ímã e chumbo não, seria mais fácil de separar do que por fusão, porque você não tem que gastar muita energia. O ímã ele é natural, ele só se atrai. Então ela é bem interessante quando você tem um composto que ele é atraído por ímãs e um outro composto que não é, que é o caso do pó de ferro, que a gente chama às vezes de limalha, misturado com poeira. Isso é impossível você separar isso por catação. Flotação seria difícil, fusão fracionada não faz sentido. Então, quando você separa por ímã, é mais fácil, porque o ferro ele é atraído. Então ele atraiu, na hora vai separar. A poeira vai ficar parada e o ferro vai colar no ímã. Aí pronto, separou. A próxima, livigação. Ela não é muito conhecida, então a gente só vai passar mais rapidinho. Ela parece com a ventilação, só que ela usa líquido. Então, tipo, ela é importante para os garimpos. Aí pode acabar caindo uma questão. Por exemplo, aqui na extração do ouro, ele tem uma máquina que você vai colocar a terra e o ouro. Vai colocar, tipo, você meteu a pá no chão, coloca as coisas lá em cima. Quando colocou, ele vai, tipo, tem várias escadinhas. Ele vai jogando água de cima para baixo, junto com a terra. As coisas que são mais leves vão descendo o caminho inteiro com a água. E o que é mais pesado vai ficando nos degraus, um por um. E assim você não consegue separar. Porque a força desse arraste da água, do líquido, leva as coisas mais leves. Tá? E por fim, a sublimação. Ela é a história da fusão fracionada, só que com compostos que ao invés de fundir, sublimam a temperatura ambiente. Que é o iodo. Por exemplo, se eu jogar iodo, que é um cristalzinho, com ferro, nesse mesmo esquema da limalha, e eu for aquecendo, o iodo vai virar gás na hora. E o ferro não, o ferro vai continuar sólido, vai chegar na temperatura de fusão, vai virar líquido, e depois, sei lá, 1500 graus Celsius, ele vai querer virar gás. Mas é muito difícil. Entendeu? Então sublimação é uma fusão, só que ao invés de fundir, sublimar. Tá? E pronto. Passamos para misturas de sólido com líquido. Ela é um pouco mais fácil de perceber, porque, por exemplo, aqui, nosso lindo Rio Tietê. Isso aqui, olha, sólido, muito sólido. E o rio, que é líquido. Então, isso não deixa de ser uma mistura heterogênea. E é interessante, tem que prestar bastante atenção nesse caso, porque eles são muito parecidos entre si. Então tem que tomar cuidado.
para não confundir, tá? E aí, passei. E eles são importantes, porque, por exemplo, no Rio Tietê, a gente tem que limpar, eventualmente. Eu espero que a gente limpe. E para limpar tem que separar. Para separar tem que prestar atenção nos próximos slides. Pronto. Estamos aqui. Sedimentação. Sedimentação é você pegar o cara, uma mistura heterogênea e deixar rolar. Deixa a gravidade rolar e espera para ver se funciona. Que é o que o esquema botou. Tá aqui a água barrenta. Tá vendo aqui as coisinhas, os sólidos. Deixou o tempo passar, sedimentou. Tudo vai descendo com a ação da gravidade. E é isso. Sedimentação é isso. Por mais que esteja no recipiente, ele não tenha tirado a água, ele está separado. É estranho pensar isso, mas ele realmente está separado. Porque é só você fazer o que você quer fazer. Se você quer tirar esse cara daqui, se você quer tirar o líquido e tudo mais. Aí entram os caras parecidos, que é a decantação e sifonação. A decantação, ela vai ser o quê? Depois que sedimentou, eu vou de alguma forma tirar esse líquido. Seja colocando uma torneirinha, sei lá, aqui em cima, que aí vai cair toda a água, que tá aqui pra cima, e vai sobrar um pouquinho só, que depois a gente consegue dar uma tirada bonita. Ou fazendo do jeito que ele fez na imagem, que é jogando desse jeito assim, caindo nesse bastãozinho para poder ficar separado. E a sifonação, ela é a decantação, que é a retirada do líquido, só que de um jeito diferente. Ele vai fazer um sistema de hidrostática, que vocês veem mais para o final em física, para gerar essa queda da água, né? Ele vai colocar uma mangueira aqui, ou sei lá, vai pegar um canudo, não sei, vai depender. E vai fazer sair a água desse tubo aqui para cair nesse líquido separado, entendeu? Então, tipo assim, vamos recapitular. Sedimentação, pegou o líquido, deixa lá rolando. Ele vai descer. Desceu, você quer continuar, você pega a decantação. Você vai tirar o líquido, seja despejando, na torneirinha, enfim. Você quer fazer de forma diferente a decantação, você vai fazer a sifonação, que é pegando uma mangueira e tirando de um lado e colocando no outro, tá? E esses são os três últimos. A centrifugação ainda ela é parecida com o outro. Ela é parecida na medida que ela é sedimentação feita de forma rápida em laboratório, usando uma centrífuga. Então, ao invés de você deixar lá a mistura rolando, você vai botar numa máquina, gira. Isso que girou, ele faz a gravidade agir com mais força, mais ou menos, entendeu? Não contei isso para o professor de física. Então, isso vai fazer com que a parte sólida seja empurrada para o fundo mais rápido, entendeu? Então, ela é muito importante. O que eles usam as centrífugas para exame de sangue, para poder separar o plasma do sangue dos elementos figurados. Eu acho que é esse o nome, que é a parte lá dos glóbulos brancos, vermelhos e tudo mais. E a gente entra nesses dois últimos. Eles têm o mesmo princípio, como o nome diz, filtração e filtração. Mas um é simples, o outro é a vácuo. O que eles fazem? Eles vão filtrar. Então, vai colocar o papel na filtração simples. Você colocou um filtro de papel aqui num funil e colocou a mistura. Na hora que colocou a mistura, o líquido ele passa pelo filtro de papel. Parece a peneiração, só que é uma coisa mais sofisticada para lidar com líquidos. E vai caindo, vai gotejando, até uma hora que todo o líquido que estava aqui em cima vai se encontrar aqui embaixo. Essa é a filtração simples. A filtração a vácuo é uma filtração simples, high-tech. Por quê? Porque vai ser o sistema dela um pouco mais complexo. Você não precisa decorar o nome desses equipamentos, mas precisa ter só uma noção. Ele vai ter um funil, com furinhos, um filtro da mesma forma, um recipiente da mesma forma. Só que esse recipiente ele vai estar totalmente vedado.
vai estar vidrado aqui na boca e na saída. E na saída vai ter a mangueira que vai levar para esse recipiente que vai estar jorrando água aqui de cima. E quando jorra água, vai criar um vácuo. E esse vácuo vai puxar o líquido que vai estar no funil. Então assim, coloquei o líquido aqui, passou a água, puxou. Aí vai descendo, para poder suprir o vácuo. Então a filtração a vácuo nada mais é do que uma filtração simples, forçada a ser mais rápida. É que nem assim, num paralelo, é que nem o que a centrifugação é para sedimentação. A centrifugação é uma sedimentação mais rápida. Filtração a vácuo é uma filtração simples mais rápida. Entenderam? E como eu disse, são muitos jeitos de fazer essas separações. E no sólido líquido, infelizmente, praticamente todos são importantes. Assim, sedimentação e decantação e sifonação, eles são muito parecidos entre si. Então acaba que geralmente as questões vão cobrar mais com o nome de decantação. Mas se aparecerem um dos dois, não tomem susto, não fiquem assustados, vai dar tudo certo. Geralmente mais junto com o nome de decantação. Nesse slide, geralmente cai mais filtração simples, mas pode cair tanto filtração a vácuo e centrifugação também. Centrifugação por exemplo vai cair mais nessa questão do sangue, de biologia e tudo mais, que eu não sei tanto esse lado, sei só a parte da química. E a filtração a vácuo deve cair mais em questões ligadas à química contemporânea, como é que é feita hoje em dia. Mas se fosse para decorar dois nomes desse daqui, filtração simples e decantação, necessário demais, tá? E agora, infelizmente, estamos quase acabando. Aqui, quase último, mas não menos importante. Líquidos e líquidos. É a mistura, esqueci o nome da palavra. Costumeira. Que a gente vê na nossa vida. Que é justamente essa carinha. Que foi a que eu tinha posto naquele slide ao passado, que eram vários líquidos com várias cores diferentes. Para a mistura líquido e líquido, a gente já viu como é que separa, que é a decantação e a sifonação. Porque aqui elas servem da mesma maneira, só que ao invés de você estar separando partículas sólidas, você vai estar separando dois líquidos que são diferentes. Então é como se um fosse o sólido e outro líquido, entende? Mas aqui é como se esse aqui fosse o sólido e esse aqui o líquido, mais ou menos falando. Entende? Porque esse decantou, esse foi para baixo. Mas vamos focar. Eles são praticamente só essas duas que existem, irrelevantes. É bom que é menos nome para decorar, porque vocês já ouviram do líquido e sólido. Só que tem que tomar cuidado, porque a mistura líquido e líquido, quando for separar, a decantação é um pouco diferente. Porque na sifonação, poderia rolar da mesma forma. O líquido em cima, o outro líquido embaixo, e você separa pela mangueira. Mas na decantação você não pode virar, porque na hora que for virar assim, vai virar os dois líquidos ao mesmo tempo. Aí o que você faz? Você tem que comprar toda essa vidraria aqui, que não precisa decorar o nome, que é funil, âmpola de decantação ou funil de bromo. Geralmente aparece com esse nome aqui, ou só funil. Que é o quê? Nada mais do que um balãozinho que vai deixar com que os líquidos façam o processo da sedimentação. Que nesse caso não é sedimentação, porque não existe um sedimento, porque sedimento é sólido. Então eles só vão separar, só vão decantar. Na hora que decantou, essa coisinha gordinha aqui é uma torneira. Você abre, na hora que abre começa a gotejar. Só que como que vai gotejar? Vai gotejar o líquido que está embaixo. Como eles estavam separados, só vai cair o líquido mais denso no recipiente. E isso vai fazer com que eles se separem. Imagina, são duas coisas que estão assim. Espero que estejam vendo. Esse vai começar a ser caído quando a torneira abre. E esse vai ocupando o espaço dele. Só que na hora que ele vai começar a cair, vai começar a tirar na torneira, você fecha. Então é como se estava descendo, ele foi embora e fechou. Aí ele vai ficar preso no funil. Então
Você vai abrir, isso tudo aqui vai cair aqui. Quando o laranjinha estiver logo aqui, fechou. Fechou, vai estar separado em dois recipientes. O de cima, o funil, vai ter o laranja e o recipiente embaixo vai ter o azulzinho. Que nesse exemplo foi água e azeite. Então, assim, na mistura líquido e líquido, você geralmente vai fazer decantação. Se for eu não vejo muito. A decantação tem que tomar cuidado, que ela é um pouco diferente por conta dos aparelhos. E vai cair sempre o mais denso, né, no outro recipiente. E no funil de bromo, no funil da decantação, vai ficar o líquido que é mais leve, que é o menos denso, tá? E por fim, essa é a parte importante, novamente, por causa das estações de tratamento de água, que é como que cai, né? Que é como que a gente usa na realidade. E já vi várias questões, né, perguntando sobre esses métodos de separação por conta da situação da água, porque é um assunto de química verde, química ambiental, que é bem importante. Então vamos lá. Coagulação e floculação. Não tem como, tem que saber os dois, é importante. Na coagulação, forma coágulos, que nem o sangue. O sangue, se machucou, caiu, ele vai criar coágulozinhos. Ele vai se aglomerando para poder proteger você. Mesma coisa aqui. Isso aqui, efluente, é só uma mistura. Não precisa se ligar para o nome muito não. A gente claramente vê que seria uma água suja, cheia de impurezas. Então você vai colocar o coagulante, que por exemplo é sulfato de alumínio, é o coagulante utilizado nas estações de tratamento. Ele vai se ligar a essas impurezas e para a coagulação ele só vai se juntar, vai formar esses coágulos que com o tempo eles vão sedimentar. Então com o tempo eles vão se depositar no fundo, como essa imagem mostra. Só que isso ia demorar muito tempo. Então o que a indústria pensou? Como que eu posso acelerar isso? Né? Da mesma forma que eles fizeram a centrifugação, a filtração a vácuo, eles criaram para a coagulação a floculação, que é o quê? Você vai colocar o coagulante, né? Você vai esperar ele formar os coágulos, alguns poucos, depois você vai gira, que nem centrifugação. Só que você vai girar tipo com uma colher, como se estivesse misturando Nescau. Como se estivesse misturando Nescau. Misturou o Nescau, e você vai ver que no caso, né, do Nescau da estação de tratamento de água, esses flocos vão se formar mais rápido. Eles vão se juntar, formando flocos maiores, o que faz fazer com que eles se depositem no fundo mais rapidamente. Então esse aqui é o barato. A floculação é um método de separação porque ela acelera um outro método de separação. Então geralmente nas questões sobre esse tipo de método vai estar um colado com o outro. Tipo, eles vão ser quase sinônimos. Eles não são. Lembra, coagulação é isso. Você vai colocar um químico, ele vai se juntar com impureza e vai sedimentar. Floculação é você fazer isso de forma mais rápida. É você mexer a colher na mistura para que esses coágulos se juntem, formem blocos maiores, formem flocos e isso faça com que a separação seja mais rápida, tá? Aí beleza, você vai separar, vai depositar no fundo e depois você vai ver o que você vai fazer. O que você vai fazer? Se você vai fazer uma decantação, se você vai fazer uma peneiração, uma filtração, isso vai depender do que você quer. Mas o que importa é isso. É colocar um químico que vai se ligar às impurezas, que vai sedimentar. Ele pode sedimentar de uma forma mais rápida com a floculação ou mais devagar sem. Mas o resultado final é o mesmo. O resultado final vai ser isso. Aqui está praticamente tudo totalmente limpo. A parte de cima vai estar aqui tudo embaixo com as impurezas, junto com o químico, né, formando os flocos e os coágulos. Tá? Para a aula de hoje é isso. Semana que vem a gente vai ver a parte de separação de misturas homogêneas, que vai lembrar das misturas isotrópicas, vai ver destilação, todo aquele rolê que é legal também, que eu gosto mais, né? Mas assim,
A aula é isso mesmo. Tentar lembrar os métodos de separação, lembrar em que situações eles são utilizados. Então, tipo, criar palavras-chave, tentar, tipo, separar os que são mais importantes, né? Que é a catação, a filtração, a decantação, a, a coagulação, entende? A separação magnética. Tentar separar esses que eu pontuei mais durante a aula, porque esses são os mais importantes. Todos que estão aqui são importantes, podem cair, mas tem alguns que são mais frequentes, porque, sei lá, é meio estranho você pedir flotação. É uma coisa muito abstrata, muito X. Mas, ao invés de pedir flotação, ele pede bastante separação magnética, entende? Então é saber, tipo, lidar um pouco mais com essa matéria, ela é mais decoreba, não tem tanto raciocínio por trás, mas vai dar tudo certo, façam a programação lá que eu mandei e no mais, estamos aí. Qualquer coisa é só falar. Beijo no coração.